Pessoal, bem-vindos a mais uma TPC na área de Ciências Humanas, dia 10 de novembro. Vou passar aqui adiante os slides. A equipe de Ciências Humanas, para quem de repente tenha pego aula aí recentemente e ainda não conhece quem está, né, com o PCNP na área de Humanas, nós temos a Simone, Filosofia e Sociologia, Tato e Geografia, e eu, Valdir, estou PCNP de História. Nós colocamos aqui algumas regrinhas para a gente manter a harmonia da nossa reunião, que é deixar os microfones desligados durante a TPC. Nos momentos de interação, tem uma mãozinha, vocês podem clicar para pedir a palavra ou utilizar o chat. Nós estamos acompanhando também o chat. Durante as interações, cada participante terá cerca de 3 minutos para a exposição de ideias e perguntas, para que mais professores possam participar. E durante a fala das nossas convidadas, vão anotando as dúvidas que forem surgindo, tá? Para discussão e interação posteriormente. Colocar questões pedagógicas e, como a Simone já disse, a TPC está sendo gravada. Quem preferir deixar a câmera fechada, pode deixar, não tem problema. Qual será o nosso percurso de hoje? Eu vou tratar aqui dos objetivos. Nós teremos uma leitura inicial, a divulgação de concursos, boas práticas com a professora Regina, da Escola Melo Alves, uma reflexão, onde está a dignidade da população em situação de rua, com a assistente social Gabriela, que é a nossa outra convidada, e esse tema está relacionado ao tema da redação da Defensoria Pública da União, que teve, inclusive, o prazo de inscrição prorrogado para o dia 12. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito. Interação e encerramento. Quais são os objetivos? Apresentar as boas práticas, professora Regina, como já disse, divulgar o concurso de desenho da Agenda 2030, divulgar o 4º Seminário Estadual de Educação e Redução de Riscos e Desastres, divulgar o 6º concurso de redação da Defensoria Pública da União. Na verdade, o e-mail já foi encaminhado com bastante antecedência para as escolas, e o que a gente vai fazer aqui é uma retomada, e com a fala da assistente social Gabriela Fernandes, a nossa convidada, a gente ajuda aí também a ampliar a discussão, a reflexão sobre o tema, né? Aproveitando que, como o tema foi a inscrição do concurso foi prorrogada, dá um tempo hábil agora para refletir, né? Às vezes ampliar um pouquinho mais aí para orientar o aluno, a escola que conseguir se inscrever. Realizar interações sobre os temas apresentados. Também está entre os objetivos. Nós temos uma sensibilização, convido agora a Tata, né, para fazer a nossa sensibilização, nossa leitura. É a Simone, Valdir, que vai fazer hoje. Já ficou com a Simone? Então, tudo bem. Simone. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós trouxemos como sensibilização um texto, né, um trecho curtinho de Adélia Prado, e ela fala o seguinte, se chama Momento. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpidíssimo, com recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo para mim. Anteparo para o que foi um acometimento. Súbito, é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser. Então, nós temos aqui um poema de Adélia Prado, né? Para quem não conhece, este poema está no livro Bagagem, que foi a primeira obra dela, escrita em 1976, e ela escreve momentos sobre a vida, reflexões sobre o que está acontecendo no entorno dela, né? E ela faz uma analogia muito interessante. Ela trata sobre o bule azul, a garrafa de pimenta
e o latido de cachorro. E, ao mesmo tempo, esse olhar poético, não é? Para as estrelas recém-feitas no céu. Então, é observar as pequenas coisas que fazem grandes feitos na nossa vida. E, assim, uma das frases dela de maior impacto, né? Que é melhor ser. Então, nessa vida é melhor ser e viver bem com as coisas que a gente tem, tá? Deixo aí como indicação e nós colocamos o livro dela, que está no domínio público, para que vocês possam conhecer também, dentre os nossos materiais da TPC de hoje. Passo a palavra, Valdir. Então vamos dar sequência. Tabita. Agora nós vamos falar aqui primeiro do concurso de desenho, né? Em comemoração aos 75 anos das Nações Unidas, né? Ele fala sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a gente gostaria de convidar vocês a conhecer, né? O site oficial aí do concurso, que tem um regulamento. As inscrições do concurso de desenho vão até a próxima segunda, né? E o tema são aí os 5 P's, né? Então, é um tema muito importante, muito abordado aí nas ciências humanas, né? Então, a gente pode falar aí um pouco dos 5 P's, que são as pessoas, a prosperidade, paz, parcerias e planeta. E convidar vocês mesmo para entrar no site, conhecer o regulamento do concurso, conhecer o material de apoio, que está riquíssimo. Dentro do material, eles colocam aí as competências do currículo paulista, que o projeto do concurso engloba. Então, fica aí o convite para todos participarem, certo? E vamos para o próximo recado aí, que é sobre o concurso de redação. Então, o concurso de redação, pessoal, o prazo de inscrição dele era até a última sexta, dia 6, só que o prazo foi prorrogado para o dia 12 de dezembro. Então, agora dá um tempo assim maior para a gente estudar, para a gente trabalhar com os alunos. Gostaríamos também de convidá-los a conhecer o site oficial. Tem uma cartilha super rica, super interessante, como material de apoio que vocês podem acessar. E eu gostaria de ressaltar um ponto também, que é para os alunos que vão participar do concurso, trazer para esses alunos a possibilidade de fazer a leitura do edital, né? Porque o edital, o regulamento dos concursos é uma parte bem importante. E a gente tem percebido que às vezes a escola, o aluno, o professor perde a oportunidade de se classificar e de ir passando de fase por causa de pequenos detalhes do projeto que vem faltando. Então, leiam o edital com os alunos, comentem com ele, façam, né, todo esse trabalho aí, porque é uma coisa importante até para a nossa vida fora da escola, né? Para a gente participar de concurso, até de promoção. Eu estava comentando com o pessoal aqui da equipe, até promoção que às vezes a gente participa para concorrer a prêmio, a gente tem que ler o edital direitinho, o regulamento, para poder ter direito ao prêmio no final, certo? Pode passar, Valdir, por favor. E o último que nós vamos divulgar aqui é o seminário de Educação e Redução de Riscos e Desastres, que está acontecendo hoje e amanhã, na parte da tarde, a partir das 2 horas. Então, os links estão no slide, depois a gente coloca o slide aqui no chat, para vocês poderem acessar aí de uma forma mais fácil. Então, esse seminário é muito importante porque ele está bem ligado ao currículo, principalmente de geografia, né? E vai ter o compartilhamento de boas práticas no estudo desse tema, de tanto hoje quanto amanhã, de escolas que realizaram esses estudos, e vai ter a mediação do Damiati, que é o nosso coordenador da COPED de Geografia, certo? Então, gostaria de convidar todos que puderem a participar. O horário é das 2 às 4h30.
pelas redes sociais da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tanto pela página do Face, quanto pelo canal deles no YouTube. Vai ser um seminário assim muito rico, né? Com esse tema que está bem presente no material aí dos alunos que a gente está trabalhando agora. Passo a palavra. Pessoal, nós temos as competências gerais do currículo paulista e destacamos 3 competências que estão relacionadas com o tema que a gente vai trabalhar hoje, com a nossa convidada, com a assistente social Gabriela. A competência 7, a competência 9 e a competência 10, tá? Para agilizar um pouquinho o tempo, a gente não vai fazer a leitura, vocês podem depois pegar o PowerPoint, PPT, no Drive, né, que será disponibilizado aí no chat, para que vocês possam depois fazer a leitura, tá? Está relacionado aí à cultura, direitos humanos, democracia, certo? E nós temos também as habilidades. Tá, quer falar um pouquinho da habilidade de geografia? Isso, eu fiz essa seleção das habilidades de geografia que estão relacionadas aí à temática do concurso de redação. Então, a gente combinou que a gente não ia ficar fazendo a leitura de todas para poder dinamizar. Mas, olhando aí, a gente percebe que essa temática, ela está presente aí em vários anos, em várias séries, e que a gente pode utilizar esse projeto como uma retomada das habilidades, uma recuperação e também um aprofundamento. Passo a palavra. Filosofia, Simone, gostaria de comentar? Bom, pessoal, tanto em filosofia quanto sociologia, a gente percebe como é válido trabalhar e discutir sobre o tema da redação com os nossos alunos. Porque se a gente pegar as habilidades que perpassam durante todo o ano, a gente vai ver as condições da alteridade, da dignidade, a condição dos preconceitos, a solidariedade e a empatia com qual a gente trata os indivíduos da sociedade, né? As pessoas que convivem conosco. E então, assim, a gente percebe que é um projeto, é um concurso bastante atrelado à área de ciências humanas e que ele pode trazer bastante reflexão, tanto para os professores quanto para os alunos. Valdir, passo a palavra. Sociologia também, Simone, você pode comentar. Eu já falei das duas, Valdir, tanto As da duas. filosofia quanto da sociologia. Eu tô atendendo um PC aqui que não está conseguindo entrar na reunião. Eu vou passar adiante aqui. Não, e Pessoal, principalmente a questão da sociologia, né? Porque a gente sim, trabalha muito a questão da dignidade, da cidadania, dos direitos humanos. Então, as duas disciplinas enfocam bem a temática do concurso. Pessoal, em relação à história, eu destaquei a habilidade aqui do 6º, do 7º, 8º, 2 do 9º, uma da primeira série do ensino médio, 2 da segunda série, uma do 3º, que também se relaciona com o tema que será abordado hoje, que é a questão envolve, né, os direitos humanos, que inclusive foi um tema trabalhado também na TPC da EFAP, a TPC anterior. E vocês vão perceber também que algumas das habilidades que estão aqui estão relacionadas ao tema étnico-racial. Então, já aproveito para lembrar também que estamos no mês, né, da consciência negra. É claro que a gente sempre comenta, né, que não é na semana da consciência negra que somente, né, que você trabalha o tema, é um tema que vem sendo trabalhado ao longo do ano. Tivemos, inclusive, a apresentação de boas práticas, que é mais de uma apresentação, né, que teve como tema, ou que tiveram como tema a questão étnico-racial. Então, é para lembrar aí também a importância ao longo aí desse mês, restante aí que a gente tem de novembro, discutir com os alunos, nas atividades, né, que foram sendo elaboradas, a temática também étnico-racial. E aí veio um boletim da COPED, chegou ontem esse boletim, aí tem lá um informativo 3, que trata do tema. Então, será também disponibilizado aqui no Drive, aí vocês podem depois fazer a leitura. Simone, passa a palavra. Bom, pessoal, hoje nós convidamos uma professora
né, extremamente competente da nossa rede, a professora Regina. Regina, inicialmente eu quero agradecer, tá, por você ter aceitado ao nosso convite. E a história com a Regina foi bastante interessante. Fui acompanhar uma TPC da Escola Homero Alves e a Regina fez a apresentação de uma boa prática dela sobre o uso do PowerPoint. E aí eu já falei para Camila, vamos convidar a Regina para ela poder falar também um pouquinho conosco na TPC de Ciências Humanas. E aí nós conversamos com a Regina, ela aceitou, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre como ela tem trabalhado com o uso do PowerPoint nas aulas dela, né? Nas aulas de geografia, neste período nesse período remoto, né? Em que muitos alunos aí estão tendo acesso somente com aulas interativas. Regina, por gentileza. Joia. Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer o convite, a Simone, Valdir, a Tabita também. Gostaria também de agradecer a minha coordenadora, Camila, pelo incentivo também, sempre estar incentivando a estar desenvolvendo novas práticas, né? Gostaria de agradecer ela também nessa questão. Bom, Valdir, eu posso solicitar o controle para me estar compartilhando aqui o meu PowerPoint para introduzir a minha fala? Valdir, seu microfone está fechado. É desativado. Aí, deu certo. Agora Regina, eu vou colocar você como apresentadora. Tá, joia, eu agradeço, Valdir. Só um minutinho, deixa eu só localizar aqui seu nome. Pronto, acho que deu certo aqui. Deixa eu só abrir aqui meu PowerPoint. Deixa eu ver se está certo. Bom, pessoal, tá dando para visualizar, Valdir? Sim. Você pode colocar em modo... Isso, agora tá ok. Tá ok? Então tá joia. Sim. Bom, pessoal, eu vou falar então um pouquinho, né, de uma das minhas estratégias que eu utilizo agora nesse período, né, de ensino remoto, né? Bom, no início, né, da quarentena, eu refleti um pouco, né, para buscar um pouco algumas estratégias para estar desenvolvendo agora nesse período de aprendizagem agora de um período não presencial, né? Então era necessário encontrar uma estratégia para continuar o meu trabalho, né, para que os meus alunos continuassem tendo, então, o desenvolvimento de aprendizagem, então, de maneira mais significativa, né? Então, a estratégia que eu encontrei foi estar elaborando, estar desenvolvendo, então, gravando algumas videoaulas, né, no início, e estar disponibilizando para os meus alunos, né, para que eles pudessem continuar o trabalho, para que eu conseguisse, então, prosseguir, né, o desenvolvimento das minhas atividades, e era um recurso, né, que eu poderia estar utilizando para aproximar um pouco mais os meus alunos, né. Bom, então eu coloquei aqui os objetivos, né, por que eu então, desenvolvi essa técnica, né? Por que eu busquei num primeiro momento, tá desenvolvendo essas videoaulas, né? Então, o objetivo central era o quê? Motivar os meus alunos naquele momento, que eles se sentissem sensibilizados, que eles pudessem, né, continuar, né, tendo uma interação, né, com as minhas atividades. E, então, foi uma forma que eu encontrei de sensibilizar, né, de buscar mais o engajamento dos meus alunos, né, montando essas videoaulas. Então, de início, eu comecei a desenvolver nas minhas videoaulas, né, frente à câmera, falando, explicando. Mas como geografia, quem é professor de geografia sabe que geografia utiliza muito mapas, utiliza muitas imagens, né, gráficos, ilustrações. Então, eu senti a necessidade, né, de tornar minhas aulas um pouco mais interativa, um pouco mais ilustrada, né, que eu pudesse um pouco mais falar, mas ao mesmo tempo que que o meu aluno conseguisse visualizar as imagens, os mapas, né, na minha apresentação.
Foi então que eu comecei a buscar, estudar um pouco mais, algumas ferramentas, para estar desenvolvendo, então, as minhas videoaulas, né? Foi então que eu encontrei, então, um recurso que eu, então, comecei a utilizar para estar gravando as minhas videoaulas, que foi o PowerPoint, né? Bom, o PowerPoint, ele é uma ferramenta, né, que possibilita, né, a gente desenvolver uma apresentação, né, mais dinâmica, mais ilustrada, né? E então eu descobri que eu poderia, então, ao mesmo tempo, utilizar, né, as ilustrações, as imagens, e ao mesmo tempo fazer a gravação da minha narração. Em algumas vezes eu poderia abrir a webcam e aparecer no vídeo também, junto com as imagens, junto também com os mapas, com as ilustrações que eu queria, então, estar passando, estar transmitindo naquele momento para os meus alunos, né? Bom, outra questão, outra facilidade que eu encontrei, né, que foi que eu também trabalhava com meus alunos, né, através da interação no WhatsApp. Então, era a possibilidade também, por exemplo, de compartilhar, às vezes, uma videoaula para uma interação com meus alunos naquele momento no WhatsApp. Então, eu poderia montar a minha videoaula e, ao mesmo tempo, compartilhar com o meu aluno ali uma explicação, uma correção de uma atividade, né? Então, essa ferramenta vem me auxiliando muito durante o meu trabalho. Agora, nesse momento, eu também estou utilizando também o Teams, né? E o PowerPoint continua, né, me auxiliando também no momento da minha apresentação, da minha aula, né, durante as minhas interações com os meus alunos. Bom, eu destaquei aqui algumas potencialidades, né, de estar desenvolvendo, então, as videoaulas, né, utilizando o PowerPoint. Então, as potencialidades é que a sua aula, né, a produção da videoaula utilizando o PowerPoint pode ser um pouco mais ilustrativa, um pouco mais dinâmica, né, possibilita, então, o compartilhamento de gráficos, imagens, né, de forma mais dinâmica, né. A questão da conexão, outra potencialidade que eu destaquei foi a conexão, né? Você pode, por exemplo, desenvolver uma conexão entre atividade, né, que você está desenvolvendo com seus alunos, né? Outros recursos também, né? Então, através então do trabalho com as videoaulas, né? Outra questão também é o acesso, né? Que o seu aluno ele pode fazer o horário dele, ele pode desenvolver o horário dele mais acessível para estar assistindo a sua videoaula. Se ele for um aluno que tiver um pouco mais de dificuldade, ele tiver a necessidade de assistir mais de uma vez para poder compreender o conteúdo, para poder compreender, né, a comanda de uma atividade, que às vezes, muitas das minhas videoaulas foi para explicar uma comanda, para poder fazer uma reflexão de uma leitura de um texto, né? Então, tem diferentes estratégias, né, que a gente pode estar utilizando para estar desenvolvendo, então, né, a apresentação de uma videoaula, ou então, utilizando, então, como ferramenta o PowerPoint. Bom, eu coloquei aqui alguns pontos também que eu acho importante, que é a questão, né, que o PowerPoint, né, como recurso de gravação, está disponível desde 2010. Então, quem tem a ferramenta aí, né, do ano anterior, né, de 2007, talvez não vai encontrar esse recurso no PowerPoint. Mas a gente tem a disponibilidade também do Office 365, né, que a secretaria deixa disponível para estar baixando, né, até em 5 computadores. Então, quem ainda não tem essa ferramenta acessível e gostaria de estar utilizando nas suas aulas, né, pode estar, sim, baixando o Office 365, né, na Secretaria da Educação, para estar utilizando essa ferramenta, tá? Eu coloquei aqui também como sugestão, né, algumas sugestões de outros programas que são gratuitos e que são acessíveis aí para a edição de vídeo, né? Quem quiser estar montando a videoaula, né? Ou essas ferramentas aí, o Movie Maker, né? Já vem disponível no Windows, né? O YouTube vídeo também edição, né? Ele tem um programinha de edição que possibilita também estar desenvolvendo essas videoaulas, e se você quiser estar editando um pouco antes de estar disponibilizando para os seus alunos, essas ferramentas também auxiliam muito, tá ok? Bom, eu coloquei depois aqui como exemplo, né, uma videoaula que eu montei,
tá? Durante esse período aí de aulas remotas, né? Eu disponibilizei algumas videoaulas para os meus alunos, então, nesse processo, e eu coloquei aqui para vocês também. Depois eu não sei se a Simone pode estar compartilhando com vocês aí no chat esse PowerPoint, né? Então, quem tiver uma curiosidade, quiser estar acessando aí para estar conhecendo um pouquinho o meu trabalho, né? É apenas um exemplo de uma videoaula que eu montei, então, utilizando aí o recurso de gravação do PowerPoint. Bom, essas aqui são as minhas referências, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora, pessoal, um vídeo de um tutorial que eu montei para falar um pouquinho de quais são as técnicas que eu utilizo para montar as minhas videoaulas, então, utilizando o recurso de gravação do PowerPoint, tá ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Deixa eu só abrir aqui. Valdir, tá dando para visualizar o vídeo? Sim ou não? Ainda não, para mim ainda aparece PowerPoint. Eu vou compartilhar, eu vou tá. abrir novamente aqui, peraí, só um minutinho, deixa eu Tá. sair, compartilhar novamente, que talvez... Isso. E agora? Sim? Agora sim. Sim? Agora precisa ver o áudio se vai estar ok. O áudio se tá ok, tá. Deixa eu só abrir aqui de novo, peraí, deixa eu... Tá escutando, Valdir, ou não? Dando para escutar? Ainda não, Regina. Não, eu acho que eu tenho que... Você precisa incluir o áudio. A hora que você incluir o áudio. Só um minutinho, deixa eu incluir o áudio. Isso, agora dá certo. Bom, pessoal, então esse daqui é um tutorial que eu montei, tá? Como exemplo, né, de como, então, eu utilizo as minhas técnicas aí para montar o PowerPoint. Tá dando, então, para visualizar, Valdir? Posso... Sim, pode dar o Então, play. tá já, então. Posso apertar o play. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são as técnicas que eu utilizo para gravar as minhas videoaulas utilizando o PowerPoint. Para o planejamento da minha videoaula, eu utilizo o seguinte roteiro para elaborar os meus slides: capa, introdução, conteúdo e conclusão com o fechamento da minha videoaula. Bom, para a elaboração da minha apresentação no PowerPoint, eu sigo as seguintes etapas. Primeiro, eu vou abrir o PowerPoint. Em seguida, eu vou selecionar a opção Apresentação em branco. Bom, na sequência, eu vou inserir uma imagem para representar a minha capa. Então, eu vou no menu Inserir. Em seguida, eu clico em Esse dispositivo. Em seguida, eu seleciono a imagem no meu computador que vai representar a minha capa. E, na sequência, eu clico em Inserir. Bom, após inserir a imagem que vai representar a capa da minha videoaula, eu tenho a opção também de configurar alguns efeitos na minha apresentação. Para dar início à configuração dos efeitos da minha apresentação, eu vou no menu e vou selecionar a opção Animações. Em seguida, selecione os efeitos para os elementos da sua apresentação. Há diferentes tipos de animações que vocês podem estar utilizando. Animações para textos, para imagens, para títulos. A opção de configuração de efeitos é a transição de slides. Então, vocês vão no menu, em seguida, clique em Transições. Na sequência, selecione, então, a transição. Bom, após configurar toda a sua apresentação, você vai dar início, então, à gravação da sua videoaula. Então, você vai no menu, selecione a opção Apresentação de Slides. Na sequência, você vai selecionar a opção Gravar apresentação de slides. Em seguida, selecione a opção Gravação do começo. Bom, pessoal, após selecionar a opção Gravar slides, vocês vão abrir uma nova página. Nessa página, vocês então vão ter algumas opções para estar desenvolvendo a gravação da videoaula. Para dar início então à gravação, vocês vão clicar em Gravar.
Após o desenvolvimento da narração no slide, Simone, eu precisei ativar o mudo. Habilita novamente o som da Regina, o áudio. Valdir, como ela está como apresentadora, ela mesma precisa abrir. Regina, por gentileza, tem como você ativar o seu microfone? Você vai clicar no microfone ao lado. Ativei. Estão me escutando? Ok. Perfeito, Sim. Regina, obrigada. Nada. Deu para pegar até o final do vídeo? Do tutorial, Valdir? O finalzinho não, porque teve um ruído. O som. Ah, Isso. entendi. Pode voltar, então, mais um pouco. Pode voltar, gente. Tá, ó. Slides. Em seguida, selecione a opção Gravação do começo. Bom, pessoal, após selecionar a opção Gravar slides, vocês vão abrir uma nova página. Nessa página, vocês então vão ter algumas opções para estar desenvolvendo a gravação da videoaula. Para dar início, então, à gravação, vocês vão clicar em Gravar. Após o desenvolvimento da narração no slide, é só clicar em Próximo slide. Bom, para finalizar, você vai então salvar a videoaula no formato de vídeo. Então, no menu, você vai selecionar a opção Arquivo. Na sequência, você vai clicar em Exportar. Logo em seguida, você vai clicar em Criar vídeo. E para finalizar, vai abrir uma nova janela com a opção de você salvar a videoaula no seu computador. Bom, pessoal, essa foi algumas dicas de como você pode criar uma videoaula utilizando o PowerPoint. Bom, Simone, então, essa foi a minha apresentação, pessoal, de uma das ferramentas que eu utilizo, então, para estar trabalhando com os meus alunos durante esse período, né, de aprendizagem remota. Eu acredito que, assim, foi um desafio para mim, porque eu não estava preparado, eu acho que nenhum de nós, né, professores, estávamos preparados, né, para essa situação, fomos pegos um pouco de surpresa, né, mas também foi um processo de aprendizagem, né? Pude buscar novas ferramentas, né? Novas alternativas aí, para que os nossos alunos não pudessem continuar, né, com essa aprendizagem, né, que é tão importante, né? Embora as nossas escolas, né, tenha parado, o ensino não pode parar, né? Então é necessário a gente buscar sempre estar desenvolvendo de maneira aí significativa o aprendizado dos nossos alunos. Então essa foi uma técnica que eu busquei, encontrei, né? Mas assim, sempre buscando novas alternativas para que os meus alunos possam, então, estar aprendendo de maneira significativa. É isso aí, eu agradeço mais uma vez, Valdir, Simone, Tabata, a minha coordenadora também, Camila, tá bom? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece bastante aí você também, Regina, pela disponibilidade, tá? E compartilhar aí a sua prática com os professores, conosco, tá bom? Acho que você precisa agora encerrar o compartilhamento para a gente passar. Encerrar aqui, né? Isso, pode encerrar. Bom, passa a a palavra. gente agradece a presença, a participação da Regina. Quero agradecer também a Camila, coordenadora da Escola Homero Alves, que está nos acompanhando. E, Regina, nós temos alguns comentários aqui no chat, né? O Lucien te parabenizando, disse que foi excelente, um novo aprendizado. A Roselena disse que adorou, que é muito útil e parabeniza também, tá? O José Francisco tem uma perguntinha. José Francisco, nós vamos deixar a pergunta para a segunda parte da interação, tudo bem? Já vou registrar aqui e passar para a Regina, para que ela possa responder no segundo momento de interação. A Silvana também parabeniza, e a Cláudia diz que você foi super didática.
Então, a gente agradece a professora Regina, ela tem formação em Geografia pela Unifram e pós-graduação em História do Brasil e da América no cenário geopolítico. Então, a gente agradece mais uma vez, tá, Regina? E daqui a pouquinho você volta conosco para interação. Combinado? Combinado, E tem uma Simone, muito obrigada. tem a perguntinha no chat do José Francisco, ok? Tá joia, então, muito obrigada, Simone. E agora, a gente gostaria de convidar a Gabriela. A Gabriela, ela é assistente social, gente. Por que que nós trouxemos uma assistente social nesta manhã? Como a gente, né, assim, o tema do concurso, ele está diretamente ligado com uma realidade de Franca, né, um problema que a gente tem enfrentado com a questão dos moradores de rua. Nós temos o conceito de dignidade humana que precisa de ser desenvolvido. Então, a gente hoje convidou a Gabriela para que ela pudesse fazer conosco uma reflexão. Hoje vai ser um diálogo muito legal para a gente poder ver as perspectivas, né, sobre quem são esses moradores de rua, né? Por que que eles são tão discriminados? Por que que eles são tão... As pessoas têm tantos preconceitos com eles, né? A Gabriela é Gabriela Fernandes Guimarães, assistente social na política de assistência social em Uberaba, Minas Gerais, e ela é discente no programa de pós-graduação em serviço social da Unesp Franca. E a reflexão dela hoje tem por tema direitos da população em situação de rua entre a legislação e a efetivação de direitos. Gabriela, por gentileza, seja muito bem-vinda. Um minuto, foi. Bom dia, obrigada pela apresentação, viu-se? Bom dia a todos os participantes. E eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade de compor esse espaço de discussão. Agradecer a você, ao Valdir, a Tabata e principalmente a todos os professores aqui presentes. Muito obrigada. Gabi, você está com 227 professores participantes. É um público de peso. Como já comentado anteriormente, o motivo da participação é discutir um pouco mais sobre os direitos da população em situação de rua, tendo como objetivo fomentar a discussão para o concurso da Defensoria Pública da União. E aí, eu realmente convido todos a pensar essa situação da população em situação de rua com muito cuidado devido à complexidade e conexão desse tema com a realidade dos alunos, porque por ser uma população extremamente heterogênea e também pela rede de alunos do Estado ser extremamente heterogênea, a gente não sabe como é que a história de cada um dos alunos pode estar sendo cortada por uma pessoa em situação de rua. Talvez tenha um tio, um parente, um pai que vive nessa situação. Então, é um tema que a gente tem que ter muito cuidado ao debater nas nossas aulas, nas nossas apresentações. E aí, Valdir, um minutinho. A apresentação já está aí? Ou vocês preferem que eu coloque aqui pelo computador mesmo? Gabriela, eu coloquei você como apresentadora. Se você preferir, coloquei você como apresentadora. Se você preferir fazer o compartilhamento da tela, pode ser. Um minutinho, então. Pessoal, desculpa a falta de habilidade com as
as tecnologias. Depois eu compartilho para você aqui, Gabriel. Acho que vai ser mais rápido, Valdir, tá? Tá, então eu vou compartilhar, tá? Obrigada. Tá visualizando, né? Sim, pode passar para a próxima, por favor. Aí você vai me falando que eu vou passando para você. Tá. Pode. E para continuidade da sensibilização do tema, eu trouxe esse pequeno pedaço do livro sobre o nada, de Manuel Barros, que diz o seguinte: penso que devemos conhecer algumas poucas coisas sobre a fisiologia dos andarilhos, avaliar até onde o isolamento tem poder de influir sobre seus gestos, sobre a abertura de sua voz. Pode passar, Valdir? Pode passar. E continuando sobre o cuidado e sobre a complexidade de falar sobre esse tema, a gente tem que estar sempre ciente que esse tema ele é cortado por muitos preconceitos, por informações cruzadas, por uma falta de conhecimento sobre a legislação existente, que pode dificultar o diálogo e a compreensão sobre o que realmente existe de direitos e o que é garantido a essa população. E não dá para falar sobre a Constituição dos Direitos sem passar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela foi instituída em 1948, logo após a finalização da Segunda Guerra Mundial. Essa declaração se desdobrou em 2 pactos: os pactos dos direitos civis e políticos e o pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais. Cabe reforçar e comentar que o desenvolvimento dos direitos civis e políticos, eles vieram caminhando desde a ascensão desde a queda do feudalismo e a ascensão da burguesia como uma classe que direciona a sociedade. E esses direitos civis e políticos foram a base para conseguir mudar a forma da sociedade até aquele momento, tirando os privilégios de nascimento, colocando todas as pessoas como iguais perante a lei. Caminhou-se nesse sentido de evolução dos direitos sociais e políticos, mas as atrocidades e os desafios para a sociedade continuaram acontecendo, até ter esse estupim da Segunda Guerra Mundial, onde a humanidade assistiu todo tipo de atrocidade, todo tipo de tortura e todo tipo de violação dessa população humana. Nasce, então, a Declaração Universal. E cabe fazer um adendo aqui, que a Declaração dos Direitos Humanos, ela enfrenta também muitos desafios, porque hoje a gente enfrenta a máxima de direitos humanos para humanos direitos. Mas será que todos nós já tivemos o contato com o que essa declaração fala nos seus 30 artigos? É o que a gente pode discutir já no segundo momento. Como a Declaração Universal se subdividiu nesses 2 pactos entre políticos e sociais e econômicos e culturais, nasceu alguns teóricos que meio que faziam uma gradação entre a possibilidade de efetivação desses direitos, falando que a sociedade deveria alcançar uma certa maturidade nos direitos civis e políticos
antes de buscar a garantia dos direitos sociais, econômicos e culturais, o que não é uma concepção que a gente deve colocar como a mais acertada. O porquê? Porque a Declaração dos Direitos Universais colocou que esses direitos eles são interconectados. Então, não há como garantir alguns sem a existência dos outros. Um outro ponto que é interessante trazer aqui é que aqui no Brasil, alguns direitos eles só foram concebidos e lançados à força de lei a partir da Constituição de 1988. E um desses direitos é o direito à assistência social, que até então não eram articulados pelo poder do Estado de forma sistematizada. Valdir, você pode passar para o próximo, por favor? E aí a gente entra um pouquinho mais especificamente nas conquistas e lutas da população em situação de rua. Essa nomenclatura ela é bem recente, ela data dos anos 2004, logo após a Política Nacional de Assistência Social, onde houve a mudança de nomenclaturas, buscando tirar esse estigma de pessoas que estavam à margem, como mendigos, pedintes, esse tipo de descrição sobre essas pessoas. E aí, eu trouxe aqui para vocês, e também vai estar no material de referência, uma pequena trajetória histórica sobre como se deu a demanda da população em situação de rua. Uma das primeiras manifestações e busca por efetivação de direitos se deu em 1960, quando a população de rua começou a se unir e demandar por trabalhos dignos, por uma situação de maior dignidade, de acesso a trabalho, de acesso a bens públicos, de serviços públicos. Isso ocorreu em torno da década de 60. Essa movimentação inicial gerou o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Reciclados. Outro marco das demandas dessa população aconteceu entre a década de 1990 e 2000. Nesse momento, novamente a população em situação de rua começou a se mobilizar, questionando a situação em que ela estava de vulnerabilidade, de falta de acesso, de desigualdade, levando sempre em consideração que a desigualdade social ela transpassa toda a história brasileira. Infelizmente, em 2004, houve uma chacina na Praça da Sé, vitimando 7 moradores de rua. E aconteceu outros momentos de agressões violentas em outras partes do país. E a partir desse estopim, se estabeleceu, de fato, o Movimento Nacional da População de Rua. Aí vemos aí 2 iniciativas. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Reciclados e, nos anos 2000, o Movimento Nacional da População de Rua. Em 2008, houve mais um momento bem simbólico para a garantia de direitos dessa população, porque eles conseguiram eleger um representante no Conselho Nacional de Assistência Social. E em 2009, muito recente, a gente tem que chamar a atenção para esse fato, nasce o Decreto 7053, que fala sobre a Política Nacional da População de Rua. E nasce também a tipificação dos serviços socioassistenciais, dividindo a assistência social em proteção social básica e proteção social especial. Aí, num segundo momento, a gente poderia aprofundar um pouco nessas diferenças. Feita essa contextualização histórica dos direitos humanos, e partindo agora
e falando da construção dos direitos da população de rua, eu sugiro também a gente falar um pouquinho sobre como essa legislação voltada a esse nicho da população é materializada em Franca. O Centro Pop, ele é um equipamento vinculado à proteção social especial e ele foi instituído em Franca em 2013. Desde a abertura do equipamento, houveram muitas polêmicas, muitos questionamentos e muita incompreensão sobre qual é o papel dessa instituição dentro da proteção social e dentro realmente da sociedade, sua necessidade enquanto garantidor de direitos a uma população que sempre esteve à margem e sofre diversas vicissitudes devido à desigualdade e realmente a construção sócio-histórica do nosso país. Há também a casa de passagem e o acolhimento provisório. A casa de passagem, ela é destinada a pessoas em situação de rua que não são oriundos de Franca, que estão lá por um tempo pequeno, provisório, e tem um tempo pequeno de estadia. Tem também o acolhimento provisório, que esse é destinado à população que tem um vínculo mais efetivo com Franca, e eles têm lá o local para o pernoite. Também tem alguns desafios que a gente vai pontuar no próximo slide. Recentemente, vocês podem ter visto nas notícias francanas que o Centro Pop está sem sede. Ele, no início da pandemia, foi mudado para o Parque Fernando Costa, ficou lá por pouco tempo, depois ele foi mudado para o Champanhar, e depois ele passou para o ginásio Demétrio Soares. Ficou pouquíssimo tempo no ginásio e voltou para o atendimento no Colégio Champanhar. Semana passada, houve uma mobilização dos trabalhadores da assistência social, buscando respostas da gestão para que essa população volte a ter um local de atendimento de referência, com todo o equipamento que é garantido na lei, e também melhores condições de trabalho para os trabalhadores da política de assistência, que atualmente estão atendendo de forma completamente provisória na Secretaria de Ação Social, ali perto ali também no Colégio Champanhar, ao lado, uma casinha acima. E aí fica o questionamento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inaugura e comenta sobre a igualdade formal das pessoas, que todos nós temos direitos e somos iguais perante a lei, mas existe realmente um efetivo esforço para a diminuição da desigualdade? E aqui eu não estou falando nem extinção da desigualdade, estou falando só numa diminuição, em atenuar essa situação de violação que toda a população sofre e alguns nichos sofrem de forma mais radical. Valdir, você pode passar no próximo, por favor? Sim. Não, é o anterior. Agora já estava, que é a Constituição Cidadã. Ok. Então, agora a gente entra nessa parte dos desafios e impasses para a efetivação de direitos. Nós temos uma Constituição que é extremamente jovem e ela ganha o apelido de Constituição Cidadã por ser embasada na Declaração Universal dos Direitos Universais, por inaugurar a assistência social como um direito de toda a população a quem dela necessitar. Mas a promulgação da nossa Constituição, ela é recente, e logo em seguida, na década de 90, a gente vai viver um momento, vai presenciar o início do movimento da concepção neoliberal de Estado,
onde o tamanho do Estado ele é sempre questionado e coloca-se que se gasta demais com as políticas públicas, que gasta-se demais com o que de fato deve ser oferecido para a população. E aí fica mais um questionamento. Será mesmo que essa concepção de Estado neoliberal está trazendo uma realidade para nós? Será que existe mesmo um gasto excessivo com as políticas públicas sociais? Será que não tem mesmo dinheiro? Esse Estado ele não tem dinheiro para atender as necessidades da população? E aí eu não coloco nem unicamente os direitos da população em situação de rua. Será que realmente tudo que a gente paga em forma de impostos, em forma de contribuições, estão sendo revertidas para uma qualidade no oferecimento de serviços para todos nós? E para finalizar e também iniciar deixar mais um ponto para o nosso momento de debate, nós vivemos um momento ímpar de excesso de informações e desinformações. Há um questionamento sobre direitos, para quem são esses direitos, há muitas notícias falsas, há uma dúvida muito grande onde é que a gente pode encontrar informações fidedignas e aí eu coloco como um ponto de partida. A forma que a gente tem de conseguir encontrar informações é nos basear nas leis que a gente tem. E depois, baseados na informação que já está regulamentada, já está estabelecida, construir a nossa forma e a nossa forma de pensar e a nossa opinião. E acredito que seja isso. Espero ter passado a informação de uma forma que todos tenham compreendido e qualquer coisa, estou aqui à disposição para dúvidas sobre a atuação do serviço social e na assistência social. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Passa a palavra, Simone, para a abertura da interação. Agradece pela participação da Gabriela, né, por ter nos atendido. Gabriela, gratidão pela sua presença hoje, pelos esclarecimentos dados. E agora nós vamos abrir para interação, tá, pessoal? Bom, nós temos aqui uma pergunta para a professora Regina, tá? Se a Regina puder responder, por gentileza. E nós temos uma contribuição aqui para a Gabriela também, tá? Gabriela, Silvana nos disse o seguinte: políticas públicas são importantíssimas, pois além de dar um conforto real, social e econômico às pessoas em situação de rua, traz também essa segurança a toda a sociedade. Não penso ser um gasto, mas um investimento nas pessoas e a toda a sociedade. Então, depois, se a Gabriela puder comentar o chat, tá? Gabriela, Regina, disponibilizei os materiais aos professores no chat, tá bom? Professores que levantaram a mãozinha, 3 minutos de interação para que a gente possa ter bastante contribuição, tá bom? Regina, passo a palavra. Tá joia. Bom, pessoal, primeiro gostaria de agradecer, tá, aos comentários, tá bom? Muito obrigado mesmo aos meus colegas de trabalho pela contribuição, né, por estar reconhecendo o meu trabalho. Bom, respondendo à questão do José Francisco, ele colocou a seguinte questão, né, qual o programa, né, que eu utilizo para compactar o arquivo para estar disponibilizando nas redes sociais, no WhatsApp. Bom, na verdade, eu já tinha disponível um canal, né, no YouTube, né, aberto, que eu trabalhava outros projetos em anos anteriores em outras escolas, então eu já tinha esse canal para disponibilizar, então, para uma forma de estar, então, colocando os meus vídeos
na internet. Então, eu utilizo, então, o YouTuber, né, para estar, então... Então, eu baixo o meu vídeo para o YouTuber, depois, através do YouTuber, eu consigo compartilhar nas redes sociais, consigo compartilhar no WhatsApp, tá bom? Espero ter respondido aí, então, a sua questão. Simone? José Francisco, se você puder dar um ok para a gente no chat, por gentileza, tá? Nós temos aqui a mãozinha da Isabel Cristina levantada já há algum tempo. Isabel, se você quiser contribuir. E a Gabriela também. Gabriela teve o comentário no chat, né? Da professora Silvana. Se você puder comentar um pouquinho com a gente, fique à vontade. Vocês preferem que eu já comente agora? Como é a melhor forma de exibição? Pode comentar, Gabi, sobre as políticas públicas. Aqui. Isso. Um minutinho. Simone, eu tinha até uma sugestão, Valdir. Acho que assim, a contribuição da Gabriela é muito boa. Eu acho que ela deveria ficar para o final. Acho que as contribuições aqui, as intervenções, e ela assim, teve uma boa reflexão aí de forma bem síntese, e aí ela ficaria para o final. Acho que ela arremataria, eu acho que ficaria bom assim para o diálogo. É a minha sugestão. Gabriela, se você puder falar sobre as políticas públicas, só para a gente não perder, porque se aparecer alguma outra pergunta para a Regina, a gente passa para a Regina para poder dividir, tudo bem? Então, eu tô vendo aqui o da Silvana Aparecida. Achei ótima a sua contribuição, Silvana. Eu penso nesse mesmo sentido que você, porque a construção de políticas públicas de qualidade, elas não estão pautadas em oferecer privilégios e nem trazer algo do outro mundo para a população. É simplesmente o Estado respondendo com as suas obrigações com o dinheiro que é da população. E sim, havendo um serviço de qualidade e, no momento agora, o foco é a população em situação de rua. Havendo atendimento dessa população e das demandas dela por trabalho, por moradia digna, consequentemente, a população vai ficar a população em geral vai ficar em segurança, porque a gente sabe que quando a gente fala em segurança, a gente pensa principalmente na criminalidade, no risco físico mesmo que a população tem, e é um medo real. E é só com a garantia dos direitos básicos e uma reflexão real sobre a garantia disso e a garantia do básico que a gente tem como alimentação, moradia, uma educação digna para a gente conviver em sociedade, é que isso vai ser efetivado. Agradeço aqui o comentário, Antônio Eurípides. Muito obrigada, Valdir. Tem mais alguma aqui, do Rodrigo Fernando, já posso comentar? Pode, Gabriela. E em seguida a gente passa para o pessoal interagir, pode ser? Claro, do jeito que vocês preferirem. Ok. Então, Fernando, não basta um gasto excessivo com políticas públicas, não. Eu sempre me pauto no que a gente tem de legislação, porque é o mais seguro para comentar qualquer questão estabelecida atualmente na sociedade. As políticas públicas, ela tem muito bem estabelecido que é necessária a participação popular nos conselhos de decisão. É muito bem estabelecido que deve existir uma política de formação contínua dos profissionais, para eles entenderem muito bem qual que é a situação da sociedade, qual é a atuação esperada de uma política pública. E investimentos ou injeção de dinheiro, sem esses dois outros pés da participação social e da educação permanente, não geram políticas públicas de qualidade.
sobre os mega salários que são pagos aos políticos. Esse é um assunto que já é lugar comum para todos nós. Isso é uma grande injustiça. Enquanto todos os servidores e trabalhadores da ponta, professores, assistentes sociais, atendentes de supermercado, coletores de material reciclado, sofrem o peso de salários baixos e muitas vezes incapazes de garantir o que a própria Constituição fala, que é lazer, alimentação, porque alimentação não é só arroz e feijão, a gente tem que ter isso muito bem claro quando a gente vai defender o que é um nível de vida de qualidade. A partir do momento que a gente não tem essa remuneração de qualidade para toda a população e mantém esses super salários para uma pequena parcela da população, não existe garantia de direitos. Acho que é isso que eu gostaria de comentar sobre essas perguntas. Ok, Gabriela. Nós temos professores com a mão levantada, Gabriela, então a gente vai passar a palavra, tá? Marcial primeiro, depois o Dárcio, em seguida o Reginaldo também, que levantou aqui a mão. Marcial, está com a palavra. Valdir, bom dia a todos. Primeiro, quero elogiar aí a coordenadores aí por trazer um tema tão relevante como esse, com fácil formação dos professores desse ATPC, Valdir. Assim, eu fiquei muito feliz aqui quando vi na pauta, porque eu ouço coisas na sala de professores que eu fico absolutamente horrorizado, inclusive coisas relacionadas a isso. Professores que questionam o gasto em política social, especialmente com um morador de população em situação de rua, que é um gasto mínimo, mas não fala absolutamente nada dos bilhões que vai para o pagamento de juros, das isenções fiscais, topo da pirâmide. Então, é uma questão cultural que a gente sente lá, assim, de professores ainda muito resistentes e reprodutores do que a mídia repassa, certo? De atacar com violência, especialmente dinheiro que você gasta com transferência de renda, como, por exemplo, o Bolsa Família, que no início dele foi violentamente atacado, ou mesmo recursos, como você gasta com esses 3 equipamentos que a Gabriela falou. Mas eu queria antes fazer aqui uma observação, assim, da minha satisfação, pelo menos quando eu trabalho a Declaração dos Direitos Humanos, para mim é um dos documentos mais relevantes do século XX. Ele é um documento, assim, é um marco civilizatório na história política mundial, especialmente do mundo ocidental. E é a partir dele que a Gabriela tem razão, vai ser produzido alguns pactos através de constituições que vai dar garantia de direitos fundamentais que historicamente nunca tivemos. E aí, nesses pactos, é claro, depois na regulamentação da Constituição de 88, saiu a LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência, saiu o SUS, hoje o Fundeb, né, que é um fundo permanente, o Estatuto das Cidades. Então, você tem hoje um conjunto de direitos regulamentados da Constituição de 88, que isso é fruto, não da boa vontade da concessão da elite brasileira, mas fruto de lutas históricas de vários segmentos que produziram aí esses resultados. E aí, assim, eu queria apenas fazer uma observação, quando a Gabriela, de forma muito brilhante, aí, expôs assim, o perfil da população de rua em Franca. Acho que isso é importantíssimo, gente, assim, até para a gente conhecer e ter clareza. Então, dentro desses dados, Gabriela, para você ter uma noção, isso é um estudo feito com os assistentes sociais, trabalham com a população de rua em Franca, mais ou menos 40% dessa população que foi atendida no Centro Pop, no abrigo provisório, na casa de passagem não, porque ela tem um outro perfil. São ex-sapateiros. E aí, o que isso diz para nós, ex-sapateiros? Pessoas que trabalhou no setor mais importante da economia francana, e aí, ao longo dos últimos 30 anos, com o processo do desemprego estrutural, ou um pouco de renovação tecnológica, ou mesmo com a disputa com os países asiáticos, deixar de existir. Nós tivemos, há 32 anos atrás, 35 mil trabalhadores com carteira assinada em Franca, na indústria de calçado. Hoje nós temos 9 mil, para você ter uma ideia. Então, é natural que nós acharíamos mesmo uma proporção muito grande de ex-sapateiros nessa população de rua. E essas pessoas não podem ser tratadas. Marcial, 3 minutos, por gentileza. A gente ainda tem mais 2 contribuições. Não, então, tudo bem. Então, eu encerro. Eu acho que, assim, trazer isso para a formação é muito importante,
especialmente pelo que a gente ouve ainda de muitos profissionais na sala de professores, que assim, é de dar calafrios quando você trata de política social, de investimento nesse segmento. Então, agradeço aí, 3 minutos é muito pouquinho, mas só esse dado marcante aí, que mais ou menos em torno de 40% são sapateiros e sapateiros, pessoas que passou pela indústria de calçados, assim, que é tão relevante para a França. Então, obrigado. Se puder de novo, eu me reinscrevo. Obrigado, Sim, Marcelo, pelas observações, tá? Gabriela, você gostaria de falar, responder todos de uma vez ou um de cada vez? Não, eu gostaria de comentar aqui a contribuição do Marcial, e não é nenhum comentário, eu gostaria muito que você me contasse onde eu posso ter acesso a essa informação, porque ela realmente é extremamente relevante, ainda mais para a nossa realidade francana. E também comentar um ponto sobre a desvinculação das receitas da União, que ele trouxe, que o senhor Marcial trouxe no início da fala. O que é a desvinculação das receitas da União e a porcentagem que ela tira do orçamento da Seguridade Social é importantíssimo, primeiramente, para qualquer pessoa da população e, em segundo, para todo e qualquer servidor público, porque é esse mito do déficit fiscal que está servindo de base para as atrocidades que estão acontecendo com os serviços públicos. Dentre elas, vocês vão me responder, que é a volta da contribuição dos aposentados e o aumento da contribuição dos servidores públicos no estado de São Paulo. E é baseado em todo esse mito do déficit fiscal que isso se baseia e se escora. Finalizo. Ok, Gabriela, obrigado. Darcio, está com a palavra. Não, eu entendo compreendo o que o Marcelo falou, é verdade. Eu acho que a PPC hoje está sendo muito válido, o tema é extremamente oportuno. Eu só entendo o seguinte, né? Fala-se muito em política pública, mas para se avaliar o alcance da política pública, a eficiência ou não dessa política pública, porque por si só ela não vai resolver nada, né? Tem que se fazer toda essa leitura, né, sobre o que é essa política e quais os impactos que se espera que ela atinja. Mas eu entendo que para se avaliar uma política pública, tem que se avaliar a política do governo. E aí eu fico a pensar, ou fica aí uma pergunta para todos. Até que ponto nós vamos continuar a analisar os problemas sociais brasileiros desvinculados da atual política de governo? Será que as pessoas têm medo de dizer que o governo Bolsonaro, repito, o governo Bolsonaro, ele é um retrocesso em se tratando de direitos humanos? Será que é erro? Será que é pecado? Será que é crime? Sabe, você discutir os problemas no âmbito do atual governo brasileiro? Eu acho que fica essa preocupação, porque até quando a gente vai tentar analisar os problemas como se estivéssemos vivendo dentro de uma bolha? Nós temos aí todos os dias fatos e acontecimentos noticiados pelos mais diferentes meios de comunicação que denunciam as atrocidades, os crimes que esse governo vem cometendo. Ou o pessoal está esquecendo que recentemente ele colocou a culpa nos índios pelos trocentos focos de incêndios? Ou o pessoal está esquecendo que nós temos um presidente da Fundação Palmares que nega os movimentos sociais? Então, a gente está falando, tudo bem, nós estamos falando aqui dos moradores de rua, poxa, mas não, não são somente os moradores de rua. É a comunidade LGBT, é a mulher nos seus direitos, são os indígenas e tantas outras minorias que são muito maltratadas por esse governo Bolsonaro. O pessoal tem medo de falar isso? Bolsonaro. É um atraso. Esse governo federal, ele é um atraso em tudo aquilo que nós conquistamos até hoje, em se tratando de direitos humanos. Fica aqui o meu desabafo. Obrigado, Darcio. Tem muitas questões aí, realmente, como retrocesso, né, Darcio, como você lembrou, questão ambiental, questão social, e
demanda aí realmente a gente discutir. Gabriela, você gostaria de comentar? Tem mais dois participantes para falar? O Valdir, Oi, Gabi, tem como esperar um pouquinho para a gente poder ouvir a contribuição dos outros dois professores? Claro, E aí eu você anoto aqui, então. finaliza com os dois, pode ser? Para dar tempo? Tá sim. Então, nós temos o professor Reginaldo e o professor Emanuel. Reginaldo, está com a palavra. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Falando assim bem breve, nos 3 minutos, eu tive algumas experiências com moradores de rua, quando, na década de 90, eu levei um morador de rua para casa. Assim. Encontrei ele lá no Maria Fumaça almoçando, me pedi uma marmita, levei ele para casa, fiquei praticamente um mês numa convivência assim, muito estreita com essa pessoa, um senhor, mais ou menos uns 45 anos. Depois, a experiência interessante que eu tive foi em 2009, quando eu fui para a Fundação Casa, né? E também na década de 90 eu tive um trabalho aí no Jardim Paulista, com algumas famílias, com usuário de droga, né? Como eu sou professor de EJA, de vez em quando aparece aí algum aluno que vive em situação de rua, já tive alunos que são funcionários do abrigo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que, para a gente não perder o foco do que a Gabriela trouxe, que é muito importante e louvável essa iniciativa da Defensoria, eu acho que a gente precisava trabalhar o lado subjetivo do morador de rua, tá? E verificar que, muitas vezes, esta é o produto de uma convivência familiar homofóbica, racista, discriminatória. Eu acho que esse lado, do que eu pude observar, é onde começa o desejo de ir para a rua. É onde se inicia essa decisão de eu abandonar uma casa, né, o conforto, as coisas. Então, assim, eu acho muito importante a gente não deixar de tentar apresentar o lado de quem está lá, senão a gente cria uma visão distorcida, né? Uma visão, assim, pessoal. Eu gosto muito da visão aristotélica, né? Em contrapartida à visão platônica, que o Platão é a ideia ideal, né? O ideal de cavalo. O Aristóteles diz, não, a realidade do cavalo está dentro dele. Então, acho que a realidade do morador de rua está dentro dele. E eu acho que a gente precisa, assim, levar por esse lado, e eu acho que a gente vai ter uma contribuição, assim, esse pontapé inicial da Defensoria vai fazer com que a gente, por exemplo, briguem por quais os locais interessantes para atender esse morador de rua. Primeiro que você leva alguém que resolveu morar na liberdade da rua para locais fechados. Começa aí. Eu acho que deveriam se usar praças, né, assim, lugares para se acolher esse morador de rua de uma forma diferente. Segunda, o direito dele. Olhar esse indivíduo como um direito que ele tem de ter uma escolha e ampará-lo nessa escolha. Então, assim, a gente precisa mudar. Né? Usar os conceitos que a gente tem da sociologia aí, de olhar esse indivíduo de uma forma diferente, porque a questão das políticas públicas e essa ideologia agora de todo mundo é que todo mundo quer olhar o indivíduo que usa os recursos sociais como uma pessoa que está recebendo um favor, né, como é o que eu quero para ele. Então, assim, eu acho que esse pontapé inicial aí da Defensoria ele é muito importante, porque ele pode fazer com que a gente comece a mostrar para as famílias, para o nosso aluno, né, que muitas vezes a situação de rua inicia-se na convivência pai e filho, irmão, né, nessa convivência homofóbica que a gente criou, discriminatória, racista. Então, eu queria deixar aqui essa contribuição e perguntar para a Gabriela o seguinte, eu acho assim, eu dou aula em Ribeirão Corrente, então morador de rua em Ribeirão Corrente é uma coisa assim, muito difícil, né? Sim, tem, mas muito difícil, mas eu gostaria de ver com ela depois um contato melhor, para tentar levar para a EJA esse tipo de coisa, porque eu acho que vai sair coisas maravilhosas dali, né? Porque é uma popularidade que já adulta, que vive o dia a dia desse morador de rua, às vezes com o filho, com o irmão, às vezes moradores de rua ali, e dá voz a esse pessoal, tá? Só isso. Reginaldo, a gente agradece. Depois, se você puder entrar em contato comigo, por gentileza, eu vou deixar meu número aqui
E eu faço a ponte entre você e a Gabriela. Com certeza, eu acho que ela não vai recusar o convite, não. Valdir, quem é o próximo? O Emanuel havia levantado a mão. Muito obrigado, Reginaldo, pela participação. Obrigado. Contribuições. Professor Emanuel. Valdir, bom dia a todos novamente. Deixa eu aproveitar aqui meu tempo aqui. Regina, um bom trabalho seu, viu? Tá de parabéns. Eu perdi lá o bonde lá na hora que você abriu para perguntas, mas gostei do seu trabalho. Agora para Gabriela, não é isso? Gabriela, isso. A questão dos recursos, né? A gente tem, eu não vou me estender aqui, mas a questão do recurso para assistência social no Brasil, ela é muito confundida, né? No geral, a população leiga, ela acha que assistência social está relacionado somente a dar esmola, né, entre aspas. Queria saber, né, assim, como que é a questão do orçamento dos municípios, do estado, do orçamento federal, uma parcela qual parcela que é destinada à assistência social, sem ser aquela coisa, né, abre aspas, lá da esmola. E seria interessante, né, que a maior parte da população entendesse que grande parte de quem está na rua ele optou por aquela vida não por ser vagabundo, não querer trabalhar. É mais um problema de ordem emocional, psicológica, né, vícios, do que a questão propriamente dita do trabalhar, né? O Darcy lá fez seu desabafo, eu concordo com ele. E para essa turma aí hoje que, infelizmente, tá no poder, essas pessoas são vagabundos, né? Então, eu queria que ela comentasse lá a questão do orçamento, tá? Eu agradeço a oportunidade de participar. Obrigado, Manuel. Gabriela, com você. Então, vamos por partes. Primeiramente, sobre a contribuição do senhor Darcy. Concordo em partes com o senhor Darcy. Realmente, a partir de 2016, quando aconteceu a tomada do poder pelo vice-presidente Michel Temer, iniciou-se o aprofundamento desse questionamento sobre os direitos humanos, aumentou o corte de verbas destinadas às políticas sociais e, sim, esse quadro se agravou com o governo vigente, Bolsonaro, mas eu sou da perspectiva de que esse questionamento do espaço do Estado, ele não é de hoje e ele não é recente. As teorias liberais, as teorias de apropriação do fundo público, elas estão aí com mais força no Brasil desde a década de 90. Eu posso usar, inclusive, de exemplo, aquele rombo de privatizações que aconteceu pelo governo Collor. Então, sim, a gente está vivendo um momento dramático de aprofundamento e de extremo desrespeito toda a ideia de direitos humanos, mas ele não é de hoje. Sobre a contribuição do senhor Reginaldo, o lado subjetivo da necessidade do cidadão que passa a viver na rua. Sim, eu concordo que precisa mesmo ser dada uma atenção para esse lado. Essa iniciativa de conhecer a subjetividade das pessoas que participam do serviço destinado à população de rua existe. Inclusive, no começo do ano passado, se não me engano, professores excelentes da Unesp tiveram um projeto lá dentro do Centro Pop. Dentre eles, eu tenho a necessidade de falar da professora Raquel Santana, que participou da minha formação e ela pesquisa área, é uma professora extremamente ativa nos movimentos sociais. E, sim, é levado em consideração esse universo informacional, esse universo subjetivo, mas a gente não pode descolar que todo esse lado subjetivo ele tem raiz em uma sociedade que é
extremamente racista, é uma sociedade extremamente homofóbica, é uma sociedade machista e sem consciência de classe, porque quem tem o mínimo de acesso à moradia digna, à alimentação, coisas que são básicas para a sobrevivência humana, elas preferem se identificar a classes mais abastadas do que se reconhecer como uma pessoa que é trabalhadora e que depende do seu salário. E que se ela perder esse trabalho e esse salário no mês que vem, tudo que ela tem de acesso de conquistas vai por ralo abaixo do dia para a noite. Então, venho a contribuir com a fala do senhor, que nos pauta também consciência de classe. Ainda sobre o comentário do senhor Reginaldo, uma das grandes discussões do serviço social é os desafios diários sobre essa perspectiva mesmo da caridade, sobre ainda acharem que a assistência social é um favor, é uma benesse, e não. A Constituição de 88, nos coloca, porque é uma discussão muito forte de serviço social, mas nos coloca no patamar de direito da população e de política pública. Só que é muito recente, então ainda não houve uma apropriação da sociedade em entender que não é uma caridade, não é uma esmola, nós estamos no patamar de política pública e direito. Eu não entendi muito bem em relação à fala sobre o EJA, se seria levar uma pessoa em situação de rua ao EJA para falar sobre a experiência de vida, ou seria uma proposta de uma discussão dentro do EJA para tratar sobre esses assuntos. Mas como a CI já se disponibilizou em fazer a ponte entre nós, aguardo o seu contato para a gente conversar sobre isso. E sobre a contribuição do senhor Emanuel, perguntando sobre o financiamento da assistência. O financiamento da assistência social, ela está em conjunto com o tripé da seguridade, que é a saúde, a previdência social e a assistência social. Na mudança de ano de 2019 para 2020, a gente teve a redução de quase 50% do financiamento destinado para o Conselho Nacional de Assistência Social. Nós já tínhamos o menor orçamento nesse tripé e ainda fomos atacados com essa diminuição gigantesca. E essa diminuição, ela afeta de forma profunda, porque a maioria dos municípios, elas são cofinanciadas. O aparato da assistência social é cofinanciado, porque grande parte dos municípios, por ser muito pequeno e não ter arrecadação, não tem a capacidade de financiar todos esses equipamentos. Então, cortar quase 50% do orçamento ataca a jugular desses serviços, e a gente vê o que está havendo aí. O aumento da população de rua, porque é explícito, o aumento da desigualdade, porque as pessoas já não estão conseguindo os trabalhos informais que conseguiam antes. Estão cada vez mais expulsas do trabalho formal. A demanda pela assistência social está cada vez mais inchada. O corte do auxílio emergencial vai ter seus efeitos a partir de janeiro. E fica aí a pergunta, onde é que a gente vai parar com essa má interpretação e com esses ataques às políticas sociais e às políticas públicas? Encerro. Gabriela, a gente agradece pela sua participação. Gente, que vontade de organizar uma mesa, um café, com todo mundo podendo sentar, debater, discutir,
porque é um tema que mexe conosco, né? A gente está falando de dignidade, a gente está falando de ser humano. Então, eu convido para que todos tenham esse olhar, para que vocês entrem no edital, né? O concurso, a pergunta-chave é: onde está a dignidade da população em situação de rua? Participem, porque eu acho que vai fazer a diferença. Propor essa reflexão com os nossos alunos também. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o concurso, podem entrar em contato conosco, tá? Mais uma vez, agradeço imensamente a participação da Regina. A Regina falando, né, sobre essas tecnologias de informação, comunicação, novos métodos. Regina, gratidão pela sua presença. E a Gabriela lidando conosco com um tema tão complexo, né? Então, parabéns, Regina, parabéns, Gabriela. A gente agradece imensamente, tá? Vocês já estão convidadas para uma próxima TPC, viu? Regina, se trouxer mais uma nova TIC, pode trazer para a gente. Gabriela, você também está convidadíssima para uma próxima TPC, tá? Conforme o nosso cronograma de planejamento, e atendendo, né, a solicitação de vários professores, na próxima TPC está agendado para a gente poder tratar sobre educação especial, adaptação em ciências humanas, tá bom? Então, agradeço, deixo o meu bom dia e passo a palavra. Valdir, Regina. Dado o nosso tempo, né, a gente encerra a TPC, estamos ainda com 194 participantes, e as discussões hoje, as reflexões foram muito profícuas. Agradecemos aqui imensamente a você, Gabriela, pela sua participação, a você, Regina, e a todos os professores que participaram da TPC, os PCs que também estão presentes, e aos professores que colaboraram aqui também com a interação. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra para as considerações finais e encerramento. Obrigada, Valdir, obrigada, Simone, obrigada a todos pelo carinho, tá? Pelas mensagens no chat. Eu agradeço mais uma vez, agradeço pelo convite, fiquei muito feliz mesmo por ter contribuído de alguma forma para o ATPC de hoje, tá? Agradeço mesmo, muito obrigada. Gabriela, suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, agradeço por esse momento de diálogo, de reflexões. Eu estava vendo alguns comentários aqui, não vai dar para responder todos, mas eu me coloco à disposição caso vocês queiram entrar em contato por e-mail ou por alguma rede social, que a gente continue essa conversa e me coloco à disposição para novas participações. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom, pessoal, bom dia a todos, boa semana. Todos os materiais, links de acesso estão no chat. E agora vamos para a TPC do Centro de Mídias. Tabita, gostaria de fazer as considerações também? Tabita, você está sem áudio. Agradecendo a oportunidade de estar aqui. E eu vou pegar o gancho do professor Ademir, quando ele fala... Acho que a Tabita já entrou no Centro de Mídias. Tabita, você tem algum recadinho para o pessoal? Bom, ela não conseguiu abrir o microfone, pediu desculpas e até mais. Bom, pessoal, vou colocar mais uma vez no chat todos os links, tá bom? De participação, de presença, os materiais da Gabriela e da Regina. Boa tarde a todos, boa semana, e a gente se encontra na próxima semana na TPC, tá bom? Semana que vem é semana B, na outra semana a gente se vê novamente. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Então, temos aí um bom dia, uma boa semana. Bom dia.
Reginaldo, você conseguiu marcar meu telefone?